Boa noite, meu amigo, minha amiga, paz de Cristo. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Eu sou o Miguel e tenho uma mensagem do coração de Deus para nossas vidas, que está em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 11. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Josobeão, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. Quem foi Josobeão? Um dos 37 valentes do exército de Davi. E por fim se tornou o mais valente, o mais qualificado, o mais refinado. O nome Josobeão significa povo que volta. Josobeão tinha uma lança nas suas mãos, e com esta lança ele matou 300 homens. Ou seja, um homem só destronou 300 homens. Um homem só pôs fim em 300 homens. Nós podemos aqui entender que Josobeão poderia estar solitário, mas sozinho não. 1 João 4,4 está relatado: Filhinhos, sois de Deus, e já tendes-os vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Mateus 28:20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vemos aqui Josobeão, expressão numérica, vamos dizer assim, ridícula, só havia ele. E lá do outro lado havia uma multidão. Mas quando o Senhor está conosco, nós vencemos todas as batalhas. Quando o Senhor encontra lugar em um homem, em uma mulher de Deus que crê nele, que acredita nele, pode estar do outro lado uma multidão de problemas, uma multidão de lutas, uma multidão de pessoas que são contrárias à nossa chamada divina, uma multidão de pessoas que são contrárias à unção que Ele nos deu, uma multidão de pessoas que é contrária ao nosso ministério. Isso pode estar acontecendo na sua vida e na minha, mas quando nós damos lugar para Ele, acreditamos nele, o Senhor nos dá a vitória. Nós sabemos que em Juízes capítulo 7, Gideão, ele tinha um imenso exército de milhares de homens que vinha contra ele. De repente o Senhor olha para Gideão, ele tem um número expressivo também, mas o Senhor reduz de 10.000 homens para 300 e diz para ele: Gideão, vai com esses 300 homens que eu te dou a vitória. E ele teve a vitória. E nós aprendemos muitas coisas com esse homem, Josobeão. Como ele conseguiu essa lança? Porque em 1 Samuel 13:19 está relatado que os ferreiros desapareceram da terra, porque os filisteus disseram para que Israel não tenha espadas e nem lanças, e os hebreus desciam até os filisteus para amolar as suas enxadas e foices. Então nós percebemos que de alguma forma os filisteus sequestraram, vamos dizer assim, os ferreiros. Levaram eles para um lugar e disseram para eles: armamento só para os filisteus. Isso quer dizer que Israel estava desguarnecido, Israel estava empobrecido, Israel estava sem armas, Israel estava vencido, Israel estava diminuído. Porque os filisteus roubaram as armas dos israelitas. Eu quero conjecturar que nos dias contemporâneos isso tem acontecido. Exemplos: quando milhões de pastores hoje não conseguem mais pregar aquelas mensagens com muita unção, com a presença de Deus, com a glória de Deus, que traziam impactos
e vidas se rendiam, e vidas aceitavam a Cristo, e vidas se motivavam a seguir a Cristo. Isso quer dizer que o inimigo de nossas almas, Satanás, ele tem roubado as armas da igreja. Quando milhões de levitas, homens, levitas, mulheres do mundo inteiro não conseguem mais louvar com a mesma unção que louvavam, com aquela glória que louvavam, e milhões de vidas se rendiam ao Senhor, isso quer dizer que o inimigo de nossas almas, Satanás, ele tem roubado as armas da igreja. Quando milhões de cristãos do mundo inteiro não conseguem mais orar como antes, ir para o monte, profetizar, consagrar a vida, isso quer dizer que o inimigo de nossas almas, Satanás, tem roubado as armas da igreja. Segundo Coríntios 10:4, sabendo, pois, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos colocar em evidência as nossas armas. A igreja não pode encolher, a igreja tem que avançar. E o inimigo de nossas almas, de alguma forma, tem conseguido roubar as armas da igreja. Não estou falando de uma forma geral. Não estou generalizando. Estou falando que de alguma forma o inimigo tem conseguido roubar em parte as armas da igreja. Mas nós aprendemos mais com Josobeão. Eu disse, como que ele conseguiu essa lança? Certo? Porque nós vemos que eu estou conjecturando que os filisteus tinham sequestrado os ferreiros e tinham roubado as armas de Israel. Como que ele conseguiu essa lança? Eu acredito que ele pagou o preço. Ou ele pagou uma grande quantia em dinheiro, ou ele conseguiu essa arma depois que ele venceu algum inimigo, e depois ali então que o seu inimigo já não tinha mais vida, ele se apossou dessa arma. A Bíblia não informa como ele conseguiu. A arma não estava disponível. Mas o fato é que ele tinha sua arma, porque ele sabia que um soldado, ele precisava da sua arma. Nós somos a igreja do Senhor, nós temos a arma, a espada do Espírito, a palavra. Nós temos colocado em evidência essas armas. Nós temos nos posicionado com essas armas. Outra coisa que me chama a atenção. Josobeão, ele tinha a lança. E ele usou a lança. Agora eu vou dar um outro texto aqui. 1 Samuel 17 nos narra um texto que Golias afrontava o exército do Deus vivo, Israel. Essa época é uma outra época, é diferente. Israel tinha armamento. E aí então, quando Golias afrontava Israel, Israel tinha armas, mas não queria usar suas armas. Saul tinha armas, mas as suas armas estavam lá na tenda. Ele não queria usar as armas. Então eu chego à conclusão de que não adianta eu ter armas se eu não usar as armas. Sua arma pode ser bonita, qualificada, de bom calibre, admirável. Mas se você não usar a sua arma, não adianta nada. Aí Davi chega naquele arraial e faz o que deveria ser feito. Diz para Saul, eu vou contra esse incircunciso filisteu, esse homem natural que não tem aliança com Deus, e eu vou vencer ele. Saul pergunta como? Quer usar as minhas armas e as minhas roupas? Não, não serve em mim. Mas você precisa de armas, eu sei. Qual a tua arma? Uma funda e uma pedra, que serviu como míssil. E com as suas armas, ele derrotou o gigante. Ou seja, Davi usou as suas armas. A igreja do Senhor não tem usado as suas armas. Uma boa parte dela, uma pouca parte tem usado. Mas a maioria da igreja não tem usado as suas armas. Nós temos encolhido.
O inimigo está tripudiando, o inimigo está calando a boca de muitos homens e mulheres de Deus. Muitos estão como 1 Samuel 10:22, aonde está o homem que esperamos, ainda há de vir, e o Senhor revela, está escondido entre as bagagens. Muitos cristãos estão escondidos entre as bagagens, não usam suas armas para saquear o inferno. São muitos detalhes que está acontecendo. Mas que nós venhamos aprender com esta mensagem. O Senhor quer levantar Josobeão. Você é Josobeão? Você tem uma arma? Ele tinha. Josobeão usou? Usou. Ou você é Davi? Davi também tinha uma arma e usou. Se você é Davi, glória a Deus também. Se você é Josobeão, glória a Deus. Mas agora tem um monte de cristão que é Saul. Tem guardado as suas armas. Tem um monte de cristão que é o exército de Israel. Tem guardado as suas armas. Não adianta você ter armas e não usar as suas armas. Se Deus te deu armas, é porque Ele sabe que você é capaz. Você tem capacidade e potencial para usar essas armas. Sejamos como Josobeão, usemos as armas. Sejamos como Davi, ainda que a sua arma seja pequena, de pouco valor. Use como Davi também a sua arma. Não sejamos então como Saul, que guardou as suas armas. Não sejamos então como o exército de Israel, que guardou as suas armas. Vamos para a luta. Vamos vencer. Porque o Senhor, Ele está conosco. Fique com esta mensagem.